Na aula anterior, demos início ao estudo dos limites no infinito. Vamos continuar agora nesta aula este mesmo assunto. Vamos tratar aqui de um teorema. Para concluirmos que os valores de uma função cresciam infinitamente ou decresciam infinitamente, quando x se aproximava de a, pela esquerda ou pela direita, construímos uma tabela, você deve estar lembrado, na aula anterior, na aula de número 8, de valores desta função, quando x estava próximo de a. Agora vamos fazer uma análise desse assunto de limites no infinito, sem, no entanto, fazer uso desse recurso, que é construção de uma tabela. Vamos analisar o teorema. O teorema diz o seguinte: sejam f e g duas funções, tá? Então temos aqui a função fg, se limite quando x tende a a de f de x for igual a uma constante, a um valor constante diferente de zero, e limite quando x tende a a de g de x for igual a zero, se isso acontecer, o quociente, se tivermos aí um quociente com valor positivo, observe, se o coeficiente de f de x sobre g de x for maior que zero, dizemos que este limite o valor dele vai ser mais infinito. E dizemos que se esse quociente, se acontecer do quociente for um número negativo, um número menor que zero, então esse limite, o limite do quociente entre essas duas funções vai ser menos infinito. Então, nós vamos ver isso através de exemplos. Vamos analisar aqui 3 exemplos para verificarmos esse teorema. Então, fica bem claro aí que, dado duas funções, f de x, com limite sendo uma constante, essa constante diferente de zero, e a outra que vai ficar no denominador, limite de g de x quando x tende a a, se o valor for zero, então nós vamos ter dois possíveis resultados. Ou vai ser mais infinito, isso vai acontecer se esse quociente for positivo, ou será menos infinito, e isso vai acontecer se esse quociente for negativo. Vamos ver os exemplos. Então temos aí exemplos. Exemplo A, limite de 3x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1. Vamos calcular este limite. Então, primeira coisa que você deve ter observado, primeira coisa que você observou, que o limite do numerador, ou seja, o limite de f de x, limite de 3x mais 2 quando x tende a 1, o valor desse limite, 3 vezes 1, 3 mais 2 é 5. É uma constante. E o limite do denominador, limite, quando x tende a 1, de x menos 1 ao quadrado, esse limite vai ser zero. Observe que, à medida que eu aproximar x de 1, 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado é zero. Este limite é zero. Então, caímos naquele teorema que diz que esse quociente ele vai para mais infinito ou menos infinito, dependendo do valor do sinal. Tá? Eu tenho que fazer o estudo desse sinal. Quero saber se esse quociente aqui é um valor positivo ou um valor negativo. Então, para isso, nós faremos o estudo do sinal dessa função. Então, temos aí a nossa função, 3x mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, e vamos fazer aí o estudo do sinal desse quociente aí. Bom, primeiro aqui, temos aí o numerador. O numerador, que vai ser o nosso f de x, é uma função do primeiro grau, 3x mais 2. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Nós sabemos que, pelo estudo de função afim, estudo do sinal,
nós vemos que esta aqui é uma função crescente. Aqui está o eixo x e essa função é crescente. Eu analiso pelo valor do coeficiente de x, que é 3. Então, essa aqui vai ser uma função crescente. E aqui, nesse ponto aqui, nós vamos colocar a raiz desta função, a raiz do numerador, que vai ser calculado pela seguinte expressão, o valor do coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Para o estudo do sinal desta função, isso aqui é uma função afim, é uma função crescente. Observe que o coeficiente de x aqui é 3. Então, nesse caso, sabemos que essa aqui é uma função crescente. Os zeros da função, dessa função aqui, vai ser menos 2/3. É calculado pelo valor menos b sobre a. Então, vamos pegar esta função, igualar a zero, e teremos aí o valor que anula essa função. Faz com que essa função torne-se igual a zero. Então, no caso, vai ser menos 2/3. Menos 2/3. Observe, eu pego o valor do coeficiente linear e divido pelo coeficiente angular, lembrando de colocar o sinalzinho de menos b sobre 2a. À direita da raiz, essa função é toda positiva. E à esquerda dela, ela é toda negativa, pelo estudo dos sinais. Então, coloquemos aqui menos 2/3, que é os zeros dessa função aqui. E à direita, nós temos dos zeros da função, à direita, essa função será positiva, e à sua esquerda ela será negativa. Agora vamos fazer o estudo do denominador, que é x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, essa aqui, você está sabendo que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? O gráfico dessa função seria representado por uma parábola que toca aí, no caso, o eixo x. Porque o zero dessa função, o valor que vai zerar essa função é quando x for igual a 1. 1 menos 1, 0. Então, isso aqui é uma função do segundo grau, se você for resolver. Esse aqui está o esboço do gráfico. Vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o coeficiente a aqui é igual a 1, concavidade voltada para cima. E observamos que essa função ela é toda positiva, tanto à direita da raiz como à esquerda da raiz. Essa função está toda acima do eixo x. Então, a raiz dessa função é 1. Vamos colocar aqui o valor 1. Aqui vai ser a raiz dessa função. Essa função é positiva tanto à direita da raiz quanto à esquerda da raiz. Toda positiva. E agora vamos fazer o quociente, que seria a divisão do numerador pelo denominador. Então, lembrando que se numerador e denominador são positivos, eu vou ter um quociente positivo. Se numerador e denominador são negativos, eu também terei um quociente positivo. Só vai ser negativo quando eu tiver o f de x positivo e o g de x negativo. Mais dividido por menos é menos, ou o inverso, o f de x negativo e o g de x positivo. Então, observem aqui, vamos fazendo o estudo do sinal na divisão. Temos aqui menos dividido por mais é menos. Então, aqui, à esquerda de menos 2/3 vai ficar negativo. Aqui eu tenho mais, entre menos 2/3 e 1 é mais, tanto para a função do numerador como para a função do denominador. Então, mais dividido por mais é mais, aqui vai ficar mais. E aqui, à direita do número 1, para todos os valores maior que 1, as duas funções terão valores positivos. Como estamos interessados em estudar o limite dessa função
quando x está próximo de 1, na proximidade de 1 aqui, ó, observe que essa função é positiva. Próximo de 1, que é a raiz, tanto pela esquerda como pela direita, essa função é positiva. Então, voltando no nosso limite, limite de 3x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1, observamos pelo teorema que esse quociente ele é positivo para x próximo de 1. Então, nesse caso, esse limite aqui ele vai para mais infinito. Essa aqui seria a resposta para o exemplo A. Vamos fazer mais um exemplo para fixarmos essa ideia. Tá aí. Exemplo B. No exemplo B, nós temos aí a função é um quociente, 1 menos x dividido por x menos 2 elevado ao quadrado. Limite dessa função quando x tende a 2 vai ser igual, semelhante à anterior. Vamos fazer o estudo do sinal. Vamos ver se esse quociente aqui entre o numerador, que vai ser o nosso f de x, e o denominador, que é o nosso g de x, vamos observar se esse quociente é um número positivo ou um número negativo. Para isso, nós faremos aí o estudo do sinal. Pois bem, no numerador, esse numerador aqui, vamos pegar o numerador 1 menos x, temos aí uma função do primeiro grau. Vamos fazer aqui o esboço do gráfico. Essa função ela é decrescente, observe o coeficiente de x que é menos 1. Então essa função ela é decrescente. Os zeros dessa função é o valor que anula essa função, que vai ser o 1. 1 menos 1, 0. Então, à direita do 1, essa função ela vai estar negativa. Observe aqui nessa faixa aqui, ó, ela vai ser negativa. E à esquerda do 1, essa função será positiva. Ela é o contrário. Então, aqui, vamos colocar aqui a raiz, que é 1, dessa função. Observe que a sua direita, os valores serão negativos. Vamos colocar aqui valores negativos. Menos, 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 todo negativo à sua esquerda. Perdão, à sua direita. E será positivo para valores menores do que 1. Observe que para valores menores do que 1, aqui, 1 menos meio, essa função ela fica positiva. Já aqui no denominador nós temos x menos 2 ao quadrado. Novamente nós temos aí uma função do segundo grau, cujo esboço é uma parábola com concavidade voltada para cima. O coeficiente de x é 1. Nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. A raiz dessa função é 2 e ela é toda positiva, tanto à direita quanto à esquerda de 2. Essa função fica acima do eixo x, portanto ela é toda positiva. E a raiz dessa equação é 2. Ela vai zerar quando x for igual a 2. Fazendo agora o quociente entre esses sinais, mais dividido por mais é mais. Menos dividido por mais é menos. Menos dividido por mais é menos. Então, observamos que na proximidade de 2, essa função ela é negativa. Quando x se aproxima de 2, os valores são negativos, tanto pela direita como pela esquerda. Que este limite aqui, ele é menos infinito. Então, só temos duas possibilidades. Quando f de x for uma constante, observe que quando o limite de 1 menos x, quando x tende a 2, é menos 1. Então, é uma constante. Essa constante é negativa e este valor aqui é um valor positivo. Negativo dividido por positivo é negativo. Então, este limite será representado por um valor que cresce ilimitadamente, só que no sentido negativo.
para finalizarmos este assunto, vamos resolver mais um exercício, vou chamar aqui de C, limite, quando x tende a 1 pela esquerda da função 2x mais 1 sobre x menos 1. Então vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda. Então vamos novamente fazer o estudo dos sinais, tá? Então vamos passar aqui um. Aqui vai ser o estudo do sinal do numerador, que é 2x mais 1. Vamos calcular a raiz desta função. O valor que zera essa função é menos b sobre a, no caso vai ser menos 1 sobre 2. O coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular com sinal negativo. Então vai ser menos 1 meio. Então vamos colocar aqui menos 1 meio. E observar o seguinte. Temos aí o esboço aqui do gráfico. Esse gráfico vai ser uma função do primeiro grau crescente. Observe o coeficiente de x é 2, então essa vai ser crescente. A raiz, o zero da função é menos 1 meio. Então essa função será toda positiva à direita de menos 1 meio e negativa à esquerda de menos 1 meio. Então essa função ela aqui é toda positiva, aqui à direita, e negativa à esquerda de 1 meio. Agora vamos fazer do g de x, que é o denominador, o sinal da função x menos 1. O zero dessa função aqui, x menos 1 é 1, porque 1 menos 1 é 0. Então, escolher aqui um valor 1. Aqui vai ser 1. O zero dessa função é 1. Isso aqui também é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau. Essa função também, observe que ela é crescente. Então, ela vai ser toda positiva à direita de 1, que é a raiz, e negativa à esquerda de 1. Então, ela será positiva aqui à direita de 1 e negativa à esquerda de 1. Agora, vamos fazer o estudo do sinal. 2x mais 1 sobre x menos 1, quociente. No quociente nós temos aqui menos 1, à esquerda de menos 1, menos dividido por menos aqui vai ser positivo. Aqui, entre menos 1 e 1 é positivo e para a segunda função é negativo, mais com menos é menos. Então aqui vai ser menos. E aqui, à direita de 1, essa função será, o sinal dessa função, desse quociente será positivo. Ambos serão positivos, tanto para a função do numerador quanto a função do denominador. Então, nós queremos calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Observe que quando x se aproxima de 1 pela esquerda, aqui está 1, essa função ela é negativa. Então, neste caso, nós dizemos que este limite aqui é menos infinito. Então, a resposta aqui para essa questão é menos infinito. Observe que se você fosse fazer análise pela direita, você ia concluir que pela direita, esse limite, se eu for, quando x, desse mesmo quociente, esse limite, quando x tende a 1 pela direita, ele seria positivo, ou seja, seria um resultado diferente desse, seria mais infinito. Então, uma observação, não faz sentido algum estarmos calculando aqui limite de quando x tende a 1 de 2x mais 1 sobre x menos 1.
esse limite aqui, na realidade, ele não existe. O que nós estamos calculando é o limite, o que acontece com o limite à esquerda desse quociente, que é menos infinito.